Sejam muito bem-vindos ao canal Monumentos, meu nome é Alexandre Loja. Eu sou o Eduardo Loja e hoje vamos conhecer um pouco da história do Coliseu, um dos maiores e mais conhecidos exemplos da arquitetura romana. Já se inscreva se for novo por aqui, nesse canal somos apaixonados por conhecer todos os detalhes dos monumentos mais fascinantes da nossa história. Vale lembrar que não somos especialistas, mas somos apaixonados por história e acho que é legal que a gente conheça juntos um pouco da história desses monumentos incríveis. Então, sem mais enrolação, sejam muito bem-vindos e vamos logo pro vídeo. Local, data e nome. O Coliseu de Roma, ou Anfiteatro Flaviano, é um grandioso monumento histórico e arquitetônico de formato cilíndrico que está localizado na capital da Itália, Roma. Sua construção foi iniciada no ano 72 d.C. por ordem do imperador Flávio Vespasiano, que decidiu erguê-lo no local de um antigo palácio de Nero, seu antecessor no comando do Império. As obras levaram 8 anos para serem concluídas. E quando tudo ficou pronto, Roma já era governada por Tito, filho de Vespasiano. Para homenagear seu pai, Tito baseou a construção de Anfiteatro Flaviano. Alguns historiadores especulam que o nome Coliseu só apareceria centenas de anos depois, talvez no século XI, e teria surgido inspirado em uma estátua de bronze de 35 metros de altura que ficava ao lado do anfiteatro, que era conhecido como Colosso de Nero. Essa estátua foi destruída, provavelmente para reciclagem do seu bronze. Apenas a sua base chegou aos nossos dias e pode ser vista entre o anfiteatro e o Templo de Vênus e Roma. Finalidade. Maior e mais famoso símbolo do Império Romano, o Coliseu era um enorme anfiteatro reservado para combates entre gladiadores ou opondo esses guerreiros contra animais selvagens. Os primeiros combates disputados para comemorar a conclusão do Coliseu duraram cerca de 100 dias e se estima que, só nesse período, centenas de gladiadores e cerca de 5.000 animais ferozes tombaram mortos em sua arena. O anfiteatro, o primeiro permanente erguido em Roma, funcionou como o principal palco de lutas da cidade até o ano 404. Quando o imperador Flávio Honório proibiu definitivamente os combates entre gladiadores. Depois disso, o Coliseu teve diversos usos. Chegou a ser empregado como cenário para simulações de batalhas navais, ocasiões em que a área ocupada pela arena era alagada. Já no século XI, quando Roma era dominada por uma família de barões, o Coliseu foi transformado em uma fortaleza, abrigando membros de uma família nobre, os Frangipani, que usaram a edificação para proteger-se em suas batalhas contra grupos rivais. No início, os gladiadores que lutavam nos jogos eram soldados em treinamento. Com o tempo, escravos, criminosos ou prisioneiros de guerra assumiram esse papel. Eles se enfrentavam com lanças, espadas, tridentes, redes e escudos. Mais de 10.000 gladiadores morreram em 3 séculos de combates, duelando entre si ou enfrentando animais ferozes. Os animais usados nos espetáculos, principalmente leões trazidos das colônias romanas na África, percorriam um intrincado caminho no subsolo até a arena. Primeiro eles eram levados para pequenas jaulas que eram suspensas, num elevador rudimentar, até um corredor. De lá, as feras subiam alguns lances de escadas para finalmente surgirem na arena de combate pela abertura de um alçapão. Não há consenso entre os historiadores se o Coliseu foi usado para sacrifícios de cristãos quando eram perseguidos pelos romanos. Essa versão foi sustentada pela Igreja, mas não há provas conclusivas de que os martírios de fato aconteceram no anfiteatro. O Coliseu foi palco do surgimento dos mais famosos gladiadores, e este talvez seja o principal motivo para atrair milhões de turistas anualmente ao monumento. Como este é um assunto que desperta a curiosidade de todos, optamos por fazer um vídeo retratando exclusivamente a história dos mais famosos gladiadores e como era a rotina destes guerreiros. Este será o nosso próximo vídeo aqui no canal.
complementando a história do Coliseu para que tenhamos uma visão mais ampla desse incrível monumento. Então, não perca! Se você está gostando do conteúdo, por favor, deixe seu like e se for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Seu apoio é muito importante para a gente continuar motivado e trazendo mais conteúdo aqui para vocês. Características internas. Suntuoso, era mais confortável do que muitos estádios modernos. A arena, bem no centro do Coliseu, media 85 por 53 metros. Suas arquibancadas, construídas a partir de 3 metros do solo, acomodavam mais de 50 mil pessoas. Durante o reinado de Alexandre Severo, foi ampliado ainda com um quarto andar, podendo abrigar então cerca de 90 mil espectadores. Finalmente foi concluído por Domiciano, que reinou nos anos de 81 a 96 d.C., era filho de Vespasiano e irmão mais novo de Tito. Um camarote bem próximo à arena era destinado ao imperador de Roma, que era reverenciado pelos gladiadores antes dos espetáculos com uma saudação que se tornaria famosa. A frase era mais ou menos: "Salve César, aqueles que vão morrer te saúdam". O Coliseu tem 48,5 metros de altura, o equivalente a um prédio de 12 a 15 andares. Com forma elíptica, ele mede 189 metros no maior dos seus eixos e 156 metros no seu menor eixo. Ninguém sabe ao certo qual arquiteto o projetou. Entre as ruínas, ainda dá para identificar os corredores que levavam às arquibancadas. Eles foram projetados para criar acessos exclusivos para as diferentes classes sociais da época. Os corredores amplos permitiam que os 50 mil espectadores ocupassem ou deixassem seus lugares em poucos minutos. O subsolo do Coliseu só foi escavado há pouco mais de um século. Ele ficava abaixo da arena de lutas e tinha uma cobertura de madeira sobre a qual era despejada areia. Nessa incrível rede de corredores, salas, elevadores e jaulas ficavam os gladiadores e as feras antes de entrarem em cena. Uma entrada exclusiva dava acesso ao camarote destinado ao imperador romano e seus convidados. Essa tribuna especial ficava num ponto privilegiado do anfiteatro, bem próximo à arena. O prefeito de Roma também tinha direito ao camarote particular. As coberturas retráteis, que podem ser abertas ou fechadas, parecem coisas dos tempos modernos. Mas nos seus dias de glória, o Coliseu já teve um sistema parecido. No topo do estádio, preso a 240 mastros, estendia-se um enorme toldo retrátil, que podia proteger os espectadores do sol. A arena, no entanto, nunca ficava sombreada. As apresentações de luta no Coliseu eram gratuitas. As dezenas de milhares de espectadores se dividiam nas arquibancadas em 5 diferentes setores conforme sua posição social. Enquanto os senadores de Roma sentavam bem próximos da arena de combate, as pessoas de baixa renda, por exemplo, ficavam no último piso do estádio. Material usado. Mais de 100 mil metros cúbicos de mármore travertino, de cor clara, foram usados na construção do estádio, principalmente no revestimento da fachada exterior. Mas esse material foi pilhado ao longo dos séculos, restando poucos dele no Coliseu. Tijolos, blocos de tufa, uma espécie de pedra vulcânica, e concreto também ajudaram a erguer o anfiteatro. A fachada impressionava pela riqueza de acabamento. Diferentes estilos de colunas ornavam os vários níveis de piso. As dóricas ficavam no térreo, as jônicas no primeiro andar e as coríntias no segundo. Cada um desses pisos tinha 80 arcos com cerca de 7 metros de altura cada. A fachada ainda era decorada com centenas de estátuas de bronze. Durante a Idade Média, o mármore e o bronze de sua estrutura foram sendo saqueados aos poucos e usados para ornamentar igrejas e monumentos católicos. Peças de mármore do anfiteatro foram empregadas até na construção da famosa Basílica de São Pedro, no Vaticano. Manutenção do monumento. Desde a sua construção no século I, vários terremotos destruíram o Coliseu. Os historiadores estimam que o primeiro grande tremor aconteceu entre os anos 523 e 526. Na primeira metade do século IX, outro terremoto destruiu as colunas do piso superior e em 1231 um forte abalo derrubou parte da fachada externa. As primeiras escavações arqueológicas no Coliseu aconteceram no final do século XVIII. A partir daí, diversas restaurações foram feitas para preservá-lo. A última terminou em 2000, após recuperar a face externa dos arcos de mármore. O Coliseu foi incluído pela Unesco na lista dos Patrimônios da Humanidade. Além disso, em 2007 foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Hoje, apesar de estar em ruínas e até sob a ameaça de desabamento, o Coliseu ainda guarda sua majestade.
Localizado bem no centro da capital italiana, rodeado por avenidas, ele é considerado o principal sítio arqueológico da cidade e recebe anualmente milhares de visitantes que circulam dentro dele para sentir um pouco o clima do mais grandioso anfiteatro da antiguidade. E aí, o que você achou da história do Coliseu? Queria agradecer demais para você que assistiu até aqui. Mais uma vez, peço que deixe o like e se inscreva se for novo no canal. Deixe nos comentários sua opinião e nos diga que monumento você deseja conhecer por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.